Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos continuar falando sobre o que é QoS. Bom, no vídeo passado então a gente conversou um pouco aí sobre o que é QoS, né? Sobre qual a necessidade aí de nós termos algumas tecnologias para resolver alguns problemas de rede, que em grande medida acontecem por causa da falta de largura de banda, né? Para que a gente possa ah, fazer com que o fluxo de dados atenda a todos os clientes da melhor maneira possível, né? E alguns dos problemas que a gente precisa resolver é o problema referente a atraso, né? O famoso delay, de flutuação ou jitter. Flutuação é quando os dados chegam em tempos diferentes, né? Então eles chegam numa ordem errada, muitas vezes, causando problemas. E o problema de perda, que é o famoso drop, né? Então pacotes são perdidos aí ao longo do caminho. E o que acontece, né? Se a gente olhar esse esquema, a gente vai perceber que uh, eu tenho um computador aqui que está se comunicando com o computador aqui do lado direito. E existem vários links entre eles, sendo que um desses links tem a capacidade de apenas 512 kbits por segundo. E o que a gente chama de largura de banda efetiva? A largura de banda efetiva é basicamente a capacidade do menor link, tá? Então, a largura de banda efetiva que eu tenho aqui seriam 512 kbits por segundo, porque é o menor link que eu tenho aqui de um ponto para o outro. Então, você imagina que se esses caras estiverem, por exemplo, querendo fazer uma conferência ou se eles estiverem trafegando muitos dados ao mesmo tempo, esse link aqui vai fazer com que em determinado momento apenas 512K estejam liberados, aí, né? que sejam usados para essa transferência de dados. E como é que a gente configura o QoS? Né? Como é que a gente trabalha? Como é que a gente escolhe quais são os dados que podem ter prioridade ou não? Então, a primeira coisa é você criar uma política de qualidade de serviço. Tá? Como é que se cria essa política? Ah, como a gente já até discutiu aí no vídeo anterior, diferentes tipos de tráfego têm diferentes necessidades, diferentes requerimentos. Então, o que vai acontecer? A gente precisa entender qual que é a necessidade da empresa, o que ela usa no dia a dia, o que é importante para ela, e em cima disso a gente vai categorizar os diferentes tipos de tráfego e estabelecer prioridades para eles. Tá? Então vamos supor que numa empresa tem muita gente que utiliza a telefonia VoIP para falar com os clientes, se fazem muita conferência de vídeo. Então, no caso, essa vai ser a prioridade. Esse tipo de tráfego de dados vai ter prioridade em relação aos demais, como por exemplo o download de música. Tá? E por que a gente fala sempre sobre essa política? Né? Porque você imagina o seguinte: você está numa empresa como essa que eu estou dando exemplo, onde o VoIP e a conferência é muito importante para o negócio, mas de repente tem um funcionário lá que ele está acessando redes sociais, né? Está acessando o X, o Facebook, assim por diante, e está muito lento. Né? Então ele vai querer ligar lá para o suporte e fazer uma reclamação, dizendo que a rede está lenta e assim por diante. Porém, se ele soubesse, né, por exemplo, que aquilo que ele está fazendo naquele momento, que é acessando redes sociais, tem uma baixa prioridade e talvez por causa disso esteja lento, ele não estaria então ligando para o suporte técnico para reclamar da performance da rede. Tá? Então ele tem que ligar para o suporte e pedir auxílio quando ele tem dificuldade para falar no telefone ou quando ele tem uma dificuldade para fazer uma videoconferência, mas não quando ele está baixando música ou quando ele está acessando as redes sociais. Bom, e existem alguns mecanismos de QoS que eu posso usar. Não tem mais certo ou mais errado, isso vai depender, obviamente, das necessidades e da política que você criou anteriormente. A primeira delas é o Best Effort. Também o pessoal fala muito de First In, First Out. First In, First Out não é bem
uma coisa específica de QoS, né? O famoso FIFO, basicamente, ele indica que a primeira coisa que chega é a primeira que vai sair, né? No caso aqui do QoS, então, ele está falando sobre a entrega dos pacotes, na ordem que chega. Então, eu tenho um fluxo de dados, né? Os dados vão de um lado para o outro, e à medida que os dados vão chegando, eles vão ser entregues na mesma ordem que eles estão chegando. Então, basicamente, não é bem um QoS, mas é uma maneira aí de tratar o fluxo de dados aí, tá bom? E aí a gente começa a ter outras formas, né? Uma delas é o Integrated Services, ou IntServe, que é a famosa reserva de banda, né? Então, o que vai acontecer com a reserva de banda? Você tem uma determinada banda para trafegar os dados, e aí você reserva um pedaço dessa banda para um determinado tipo de fluxo, tá? Que, em grande medida, obviamente, é aquele que é mais importante para a empresa. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, vamos supor que a empresa tem ali uma determinada quantidade de largura de banda e eu vou separar uma certa quantidade, uma porcentagem X, por exemplo, 30%, 40%, apenas para o VoIP, né? Então, o VoIP sempre vai ter aquele 40% da banda garantida para ele. Tá? É por isso que às vezes também o pessoal diz que esse aqui é o Hard QoS, né? É aquele mais... Ela tem uma... como é que eu posso explicar? Ele é mais rígido, né? Ele tem uma regra mais rígida para o uso daquela banda. Diferentemente do Differentiated Services, que ele diferencia o tráfego. Tá? Então aqui, na verdade, o fluxo de dados ele recebe uma determinada marcação que define o que o switch, o roteador, vai fazer com ele. Então ele não é tão estrito, ele não é tão rígido quanto o Integrated Services. Tá? É bom lembrar também, né, que o Integrated Services, quando você estabelece essa regra, o ideal é que todos os dispositivos que estejam nessa rede, que estejam no caminho, né, melhor falando, do fluxo de dados, seja compatível com o QoS, porque todos eles precisam entender que aquele determinado fluxo ele tem uma banda dedicada para ele, tá? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.